Olá, boa noite Brasil, eu sou Sidney Feitosa, estamos começando mais uma live hoje do Bate-Papo Aberto, com alguns minutinhos aí, né, de atraso, porque quem sabe faz ao vivo, e hoje nós temos aí 4 participantes aqui, né, então nós vamos começar já falando aí sobre o nosso tema de hoje, que é a violência contra a mulher, então vocês fiquem ligadinhos aqui conosco, tá? Vamos apresentando, então, um por um aqui os nossos convidados. Então, ele novamente aqui conosco, de volta hoje, grande André Azevedo. Boa noite, André. Boa noite, Sidney. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Que bom que eu tô aqui de volta, né? Porque realmente foi uma experiência muito legal na semana passada, a gente tratar de temas tão importantes, então eu tô aqui de novo para isso com vocês. Maravilha. Então agora nós vamos conversar agora com a Lara. Lara, seja muito bem-vinda aqui no Bate-Papo Aberto, Lara. Muito obrigada, Boa Sidney. noite, muito Lara. Obrigada a todos os colegas. Boa noite, obrigada a todos que vão participar e obrigada a quem está ouvindo e a vocês, Sidney, claro, pelo convite. E aqui, hoje, nós temos também a participação da Kátia. Vamos ver como está a nossa conexão com a Kátia. Kátia Novaes. Isso. Estamos com um pequeno problema de áudio aqui com a Kátia. Mas já vamos resolver. A Kátia já vai entrar para falar conosco. E também hoje quem vai participar conosco é o Felipe Nascimento. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Boa noite, Sidney. Boa noite, André. Boa noite, Lara. Sejam todos bem-vindos. Quero muito te agradecer, Sidney, pela oportunidade e eu tenho certeza que vamos ter uma excelente noite de muitas reflexões e aprendizagem. Maravilha, Felipe. Felipe hoje vai começar um quadro aqui conosco, né, Felipe? Qual é mesmo o nome do nosso quadro aqui, Felipe? Iluminando a sua vida. Esse é o nosso bate-papo, nosso momento de reflexão, né? Para que a gente possa ter pensamentos, entender nosso estado atual e fazer algumas reflexões sobre nossa vida pessoal e profissional. Maravilha. Kátia, estamos aguardando a Kátia retornar aqui conosco, né? Para já falarmos aqui, começarmos o nosso tema de hoje. Mas antes eu vou dar alguns recadinhos aí, né? Em especial, também falar que hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Então, é um dia que nós não podemos deixar passar em branco, até por conta de toda essa história que nós temos no nosso país, de escravidão por mais de 300 anos, e é um dia que foi escolhido, né, então, até em homenagem, né, ao Quilombo dos Palmares e tudo mais. E nós poderíamos, sim, fazer, inclusive, uma live hoje sobre o Dia da Consciência Negra, mas nós vamos fazer em outro momento, por conta que todos os dias a gente tem que lembrar de respeitar, né, as diferenças, as etnias, não é só um dia específico. Então, nós vamos voltar a trabalhar com esse tema, até porque é importante trabalhar a questão da igualdade, da questão também da identidade, mas nós vamos trabalhar, tá? É que estava na nossa pauta a violência contra a mulher, porque é um tema muito abordado, um dos assuntos mais comentados na atualidade e que tem crescido muito neste ano de pandemia, essa violência contra a mulher. Te ajudar. Vamos ver se a Kátia... Kátia? Agora sim. Kátia? Alô, Kátia? Alô, Kátia? Kátia? Estamos sem conexão aqui com a Kátia. Agora estávamos quase... Agora acho que entrou, Sidney. Não? Estávamos quase escutando a Kátia aqui. Agora há pouco acho que deu algum sinal aqui, né? Mas tudo bem, ela já vai entrar aqui. De antemão, né, eu gostaria de que cada um falasse um pouquinho. Por exemplo, o André, ele participou conosco,
mas ele é de Leme. Nem todo mundo que estava na semana passada está aqui hoje, então eu gostaria de que o André falasse um pouquinho novamente sobre ele. Pode ser, André? Pode ser. Meu nome é André, eu sou professor de inglês, desenvolvo materiais didáticos de inglês também e estudante de jornalismo. Como eu gosto bastante de falar, assim, em vídeos, o Sidney me convidou novamente para participar aqui, não só por isso, mas, como eu disse no começo da live, porque a gente tem aí um tema muito importante para tratar hoje, não só hoje, mas todas as semanas, pelo que eu tenho acompanhado o trabalho do Sidney, a gente sempre traz temas aqui que levam realmente a uma reflexão, e isso é sempre muito importante, não é? Na semana passada nós falamos sobre as eleições, porque domingo foi o dia de eleição, e hoje a gente trouxe um tema também muito atual, infelizmente, né? Um tema muito atual e que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano, que é a violência contra a mulher. Por isso mesmo que a gente está aqui para tratar esse tema, para conscientizar as pessoas, porque às vezes pequenos comportamentos podem mudar grandes coisas na nossa sociedade, né, Sidney? Com certeza. São temas, né, de utilidades públicas, sempre trazendo, né, temas que venham contribuir. Essa é a diferença, né? É o diferencial que nós temos aqui no Bate-Papo Aberto, é justamente esse, né? A gente trazer temas que venham contribuir com o aprendizado das pessoas. Sempre. Você poderia agora estar assistindo uma série, você que está nos assistindo poderia estar jogando, poderia estar fazendo um monte de coisa, mas você está aqui conosco porque você sabe que o Bate-Papo Aberto é um bate-papo cabeça, que vai trazer conhecimento, vai trazer troca de experiências e muito mais, né? Então, esse é todo o diferencial. Agora, nós vamos falar com a nossa amiga Lara Beatriz. Fale para a gente um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, da sua cidade, que todo mundo gosta e ama de paixão. Olha, meu nome é Lara Beatriz. Atualmente eu moro em Araxá, não sou daqui, mas resido aqui. Sou uma mulher cis, feminista, mãe, filha. Tenho um grande interesse por essa pauta, porque eu acho que é uma questão pública, é um problema público, é um problema histórico. A gente vai discutir mais a respeito disso ao longo da nossa conversa. Sou comunicadora também. E é isso, acho que é isso. De início, a apresentação é essa. Mas o mais importante é que eu sou uma mulher cis, feminista, mãe, nessa sociedade, infelizmente, muito machista. Que, inclusive, já é o nosso primeiro tópico da pauta, né? A gente falar sobre essa questão do machismo aí. Felipe Nascimento, também a oportunidade de falar um pouquinho, né, mais sobre o seu trabalho, sobre as suas redes sociais. Vamos lá, eu sou o Felipe Nascimento, sou morador de Guarulhos, né, tenho 28 anos, e o meu papel, né, eu sou coach, né, o meu papel aí, eu tenho muito essa visão de que quando a gente se autoconhece, quando a gente realmente entende o nosso papel, do porquê que a gente está na sociedade, o porquê do que qual que é o nosso papel dentro da nossa família, eu acredito que a gente consiga prosperar. Além disso, sou palestrante motivacional também, e também trabalho numa multinacional de materiais elétricos na parte de vendas, né? E acho que esse tema, assim, é muito, muito importante. É de suma importância esse tema para a sociedade, ainda mais nesse ano de pandemia que nós passamos, nós vimos que os casos subiram muito relacionado ao tema. Então, acredito que esse tipo de comunicação, esse tipo de bate-papo, que é um bate-papo leve, é um bate-papo que deveria ter muito mais vezes e em muito mais lugares para que as pessoas possam refletir sobre o tema e ter empatia. Acho que a palavra é você ter empatia ao próximo. E para quem quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, Instagram, Felipe Nascimento, _coach, Facebook, Felipe Nascimento Coach, e no YouTube, Felipe Nascimento Coach também. Muito bem. Agora acho que a gente conseguiu aqui uma conexão com a Kátia. Vamos ver se a gente consegue fazer com a Kátia participar. Oi, Kátia! Sim. Oi, Kátia! Agora sim, agora o time está completo. Gente, Kátia Novaes, professora formada aí em letras, vai se apresentar também um pouquinho, falar com a gente aqui. Vamos lá, Kátia?
Bom, espero que vocês estejam me ouvindo. Meu nome é Kátia Novaes, eu tenho 42 anos, sou formada em letras, professora de português e inglês, e também já trabalhei em escritório de seguros e telemarketing. E a violência contra as mulheres eu sofri na pele em 6 anos, fui casada há 20 anos e sofri nos últimos 6 anos. Muito então, bem, Kátia. Estamos aqui todos te ouvindo, inclusive já vai ter perguntas para você. Nós aqui vamos todos nos interagir aqui, né, nesse bate-papo, tá bom? Primeiro tema que eu tenho aqui, né, é justamente um tema que a Lara, a Beatriz, ela trouxe já logo na apresentação dela, que é sobre o machismo, né? Vivemos numa sociedade machista. Como percebemos esse enraizamento em nossa cultura? E aí eu já vou logo chamar a Lara e a Beatriz para comentar sobre isso. Então, não tem como responder a primeira pergunta, né? Se vivemos numa sociedade machista, com sonoro, sim. Muito machista, uma sociedade machista, falocêntrica, dentre outras coisas que talvez não tanjam agora o debate, né? Somos uma sociedade também racista, e isso influi também nessa nossa conversa, né? Porque as mulheres negras são as que mais morrem, nós somos uma sociedade transfóbica, homofóbica, e isso também influi. A gente tem que entender que essas violências, embora muitas vezes elas tenham suas peculiaridades e suas questões, elas conversam entre si a partir do momento que a gente percebe que mulheres negras são as que mais morrem, que mulheres trans têm uma expectativa de vida menor. Mas, voltando à sua pergunta, sim, vivemos numa sociedade machista, e como percebemos isso? Percebemos isso pelas estatísticas, percebemos isso por histórias individuais, como a história da Kátia, que nós vamos ouvir agora, e de antemão eu já quero parabenizá-la, Kátia, pela coragem de estar aqui, em frente às câmeras, conversando conosco. Nós sabemos que não é fácil ter essa coragem de contar, muitas mulheres têm vergonha, e não temos que ter, né? Nós percebemos isso também através da forma como o poder público negligencia essas mulheres, todas, independente dessas questões que eu pautei aí, individuais. Percebemos, no momento em que a gente vê que essas discussões estão em pauta, mas que ainda assim os números vêm crescendo, porque o machismo ele é enraizado, ele é arraigado na nossa sociedade. E é muito difícil, mesmo que você paute isso nas escolas, paute na mídia, não é um processo fácil de mudança, não é um processo rápido de mudança, infelizmente. E percebemos também que somos uma sociedade machista ao ler a nossa história, né? Nós somos um país que foi criado à base de estupro de mulheres negras, estupro de mulheres indígenas, e essa objetificação da mulher, essa questão de ver a mulher como algo inferior, como posse, né, ela perdurou, ela nunca saiu de dentro da sociedade brasileira. Eu não posso falar a respeito de outros, porque não é o ponto e eu não tenho vivência, mas daqui eu tenho a vivência cotidiana. E é um processo histórico. A gente percebe, dentre outras questões que outros colegas irão falar, a gente percebe, ao meu ver, por esses pontos que eu comentei agora. Muito bem, então agora, já que a Lara já até indicou, né, a questão da história da Kátia, eu acho muito proveitoso agora a Kátia falar um pouquinho para a gente dessa história que, infelizmente, ela vivenciou, né? Ela que teve um casamento, agora já tem um filho adolescente, e ela teve que deixar esse casamento, né, desfazer esse casamento, por conta de várias violências que ela sofreu. Kátia, fique à vontade para conversar conosco, com o nosso público, falar um pouco da sua história. Sim, claro. Então, eu sou professora e eu também, geralmente, falo isso nas salas de aula, não tenho vergonha nenhuma, e eu acho que o que falta
é a coragem mesmo para a mulher denunciar. Eu fui casada há 20 anos e dos 6 aos 12 anos do meu filho, então praticamente 6 anos, eu sofria violência doméstica, verbal, física, e não foi só da parte dele, foi da parte de cunhados também, onde foi bem pior também, e a gente foi expulso de lá. Eu e meu filho hoje tem 14 anos, eu estou separada há 3 anos, só que eu tive a coragem sempre de chamar a polícia, de ir em delegacia, carregar o meu filho, e fiz a Lei Maria da Penha, onde ele responde sim, até hoje. Claro que agora a gente está tentando ser mais amigável, justamente por ter um filho adolescente, e eu trabalho com adolescentes, mas é bem difícil. E o que falta, como a Lara disse, é a coragem. E também é muita humilhação quando você vai numa delegacia prestar um boletim de ocorrência para falar de violência, e quando você vai participar de corpo de delito, é pior ainda, onde você vê bandido passar na sua frente e a médica simplesmente perguntar onde estão as suas marcas. E você já está marcada, né? E a médica pergunta, onde está a marca? Não estou vendo. Então, aí você se sente completamente no chão. Bom, a palavra sincera, quem sofre uma violência, é você se sentir um lixo. Então, na verdade, eu me senti muitas vezes assim. Mas aí você tem que ter determinação, coragem, e principalmente quando você tem filho pequeno. Eu só tenho um. Ele viu tudo, e quando ele me defendia de tudo, eu estava em outra cidade, completamente fora de família, onde a família acreditou e não acreditou, mas geralmente, quando você está longe da sua família, já fica mais difícil. Eu enfrentei tudo, eu e meu filho, e meus amigos, claro, muitos amigos de lá, mas foi um assunto que, graças que eu trabalhei com o Sidney, conheço o trabalho, a gente começou junto, mas mexe sim com a pessoa, não tem como não mexer, mas tem que ter coragem de denunciar e seguir em frente, porque a mulher sofre ameaça o tempo todo, tanto do ex-companheiro como da família, como ele já tinha pedido várias vezes para me tirar a queixa da Lei Maria da Penha, e vou ser sincera, a Lei Maria da Penha também não funciona totalmente como deveria, de afastamento, de impedir alguma coisa. Então, assim, a gente acredita em Deus primeiro, né, que nada vai acontecer. E ele, por ser segurança, aí ele queria agir comigo em casa, como ele agia no serviço. E aí foi onde que teve tudo pior. E o pior é quando seu filho vê, né? Aí você tem que tomar coragem de denunciar. Seu filho falar, vamos embora daqui que não dá certo, você tem que ir embora. E aí já deu a volta por cima. São essas histórias, né? A Kátia é uma das milhares de mulheres, né, que sofrem, que sofreram e que ainda sofrem violência, e são uma das poucas que consegue realmente sair de uma situação, né, e dar a volta por cima, né? Porque este ano de 2020 é um ano que muitas mulheres não tiveram essa mesma sorte, né, essa mesma oportunidade de dar a volta por cima. Infelizmente, o feminicídio tem crescido muito no Brasil, né? E a gente tem visto aí um número expressante. Cada dia que você liga a televisão, ou você abre numa página de internet, você consegue já visualiza as primeiras notícias do dia, né? E agora eu vou passar a bola para o André Azevedo. Bom, Sidney, complementando aí um pouquinho, e em primeiro lugar, eu acho que eu também preciso parabenizar a Kátia, né, porque a gente ouviu aí um relato dela, é um relato que deixa a gente comovido mesmo, e é muito bom a gente ver que tem pessoas conseguindo sair de uma situação como essa, não é? É tudo que a gente realmente espera que aconteça com a maioria das pessoas, ou melhor, com todas as pessoas que passam por esse tipo de situação. Que bom que a Kátia é um exemplo positivo, conseguiu sair dessa situação.
aos poucos aí está se recuperando emocionalmente, porque afinal não é nem um pouco fácil para quem passa por isso depois, né? Não é só ali no momento, mas e depois? E os traumas que isso deixa na cabeça da pessoa, na vida da pessoa, a gente, na verdade, nem consegue ter ideia disso. Só quem realmente passou sabe o quanto é difícil, mas a gente, com empatia, se colocando um pouquinho ali no lugar do próximo, a gente pode imaginar o quão complicado seja passar por uma situação como essa, né? E fazendo o meu comentário sobre sociedade machista, infelizmente sim, né? A gente vive numa sociedade machista, eu acho que nós não podemos dizer que não, nenhum de nós aqui nessa live diríamos que não, afinal a gente sabe que isso acontece, essa opressão, esse costume de achar que a mulher tem um papel diferente, não pode ter os mesmos direitos do que os homens ou qualquer coisa assim, e não estamos só falando de machismo, mas de vários outros tipos de preconceitos, como a gente falou aqui, é que não cabe, porque não seria esse o tema específico da nossa live de hoje, mas infelizmente a gente vive numa sociedade aí bastante machista, e isso vem ao longo do tempo, né? É algo que a gente sabe que foi cultural ao longo do tempo e que hoje a gente luta para tentar mudar um pouco isso, né? Acho que é por isso que nós 5 estamos aqui nessa noite de sexta-feira, levando um pouquinho de informação, um pouquinho de conhecimento, um relato real para as pessoas, para que todas as pessoas parem e reflitam, né, em que momento que elas estão tendo algum comportamento errado, porque às vezes mesmo aquelas pessoas que não estão diretamente ligadas a isso, podem ter algum tipo de comportamento, fazer algum comentário, ou às vezes indiretamente acabar apoiando alguma atitude que não merece ser apoiada, né? Então, o machismo, o preconceito, essa opressão aí, poxa, gente, nós estamos em pleno século XXI, já passou da hora de mudar e de melhorar, né? Inclusive, né, o próximo tópico, inclusive, seria esse, né? Em pleno século XXI, por que ainda as mulheres sofrem tanta violência, né? E aí eu trago também já incluindo o Felipe Nascimento, para se sentir em casa aqui, no bate-papo aberto. O Felipe Nascimento, já trazendo a sua opinião, porque assim, eu, né, como homem, eu sempre fui criado assim, de uma forma a tratar todos iguais, independente se são homens ou se são mulheres, e a minha educação também sempre foi pautada em fazer coisas, né, vou limpar a casa, fazer um arroz, fazer uma janta, ajudar nas tarefas domésticas, mas não só ajudar, e também respeitar as pessoas, independente de serem homens e mulheres. Então, eu queria saber de você, Felipe Nascimento, em pleno século XXI, como é que a gente vê essa questão dessa violência? Bom, primeiramente queria agradecer a Kátia aí pelo relato, né? Na verdade, assim, eu falo muito que a gente nunca pode perder um C da vida, que é o C da coragem, né? Então, assim, primeiramente, parabenizar. E, Sidney, como que eu vejo, assim, eu acredito que tem tido uma pequena evolução, falta muito para a gente chegar no nível e falar assim, poxa, hoje a gente não a gente não perdeu essa empatia, a gente não perdeu esse respeito, né? Tanto como a gente está falando hoje por exemplo, hoje consciência negra, mas hoje o tema, assim, é feminicídio, é violência contra a mulher. Eu acredito que ainda a gente tem muito a galgar, muita escala ainda para que a gente possa alcançar. E a gente vê números aí que, em pleno século XXI, que são tristes, né? Por exemplo, dentro da parte profissional, dentro de empresas, a gente vê muitas empresas que infelizmente, os cargos de diretoria, os cargos de presidência, os cargos de CEOs, enfim, são muito mais ocupados por homens do que por mulheres, né? E isso, assim, é um ponto que precisa mudar. É um ponto que precisa mudar tanto na sociedade como um todo, como no mundo corporativo também. E esse tipo de relato da Kátia, assim, é muito profundo. Não sei se ela tem a dimensão de ela ter essa coragem do que ela está fazendo, mas de ela estar se expondo, de ela estar falando através de um vídeo, mas acredito que se as pessoas que estão escutando, as mulheres que estão vendo isso daí, eu acredito que isso daí se serve de uma forma de motivação, se serve de uma forma de energia para que outras pessoas, para que outras mulheres se sintam, se tenham essa coragem, tenham essa visão, tenham esse caminho. Então, minha visão é essa, tem muito. A gente está no século XXI e nós estamos atrasados, estamos totalmente atrasados e somos infelizes culturalmente com essa questão de feminicídio e violência à mulher. Realmente muito atrasados, né? É um país que
como República, nós temos ainda poucos anos, né? Então, acabamos de comemorar, dia 15 de novembro, aí, a proclamação da República, mas se a gente olhar pela história do nosso país, a nossa sociedade ainda está em formação, em construção, mas já era tempo, né, das pessoas se conscientizarem sobre a questão do respeito, né? E agora eu vou passar também a palavra para a Lara. A Lara está aqui já querendo comentar, né? E eu vou passar a palavra para a Lara. Lara, diz aí, Lara, a Kátia deu um relato, Oi. né? E a gente vê também que muitas coisas começam no relacionamento, né? Um relacionamento, tudo bem, é tudo tranquilo, mas e depois as coisas vão piorando? Relacionamento abusivo, por exemplo, é um tipo de violência? Sim, com certeza, porque um relacionamento abusivo tem aquela questão de, mas ele não me bate, mas ele te agride psicologicamente, ele te diminui, quando você precisa que ele cumpra o papel dele, aí é muito importante, não é ajudar, é cumprir o papel dele dentro de casa. Se você suja, você limpa, se você fez um filho, você também que cuide. Esses detalhes, que parecem detalhes, são todos indícios de um relacionamento abusivo, e eles vão evoluindo. Mas a gente só percebe quando já chegou, muitas vezes, no ápice do abuso, né, acontecendo dentro daquele relacionamento, que é quando ele te diz, você não vai ligar para sua mãe, você não vai sair com essa roupa, eu vou dar na sua cara. Eu já passei por um relacionamento abusivo, que foi com o pai da minha filha, inclusive ele queria que eu a abortasse, hoje ela tem 7 anos, eu lutei muito para tê-la, tive que mudar de cidade, e essa questão do relacionamento, ela precisa ser ensinada nas escolas, não em relação ao relacionamento em si, mas a saber se amar, a saber se respeitar, e a entender que nem um homem, que nem uma pessoa e nem uma mulher, porque aqui a gente tem uma visão heteronormativa, mas a gente não pode esquecer que existem casais que são compostos por 2 mulheres, e dentro desses casais também existe violência doméstica. Embora a gente saiba que o número maior de violências domésticas, de casos de violência, seja entre casais héteros, ou seja, um homem e uma mulher. Mas essa questão do relacionamento, ela é essencial, e ela perpassa muito pela autoestima, por se conhecer, ela muitas vezes perpassa por como a gente foi criado, às vezes uma menina que teve a vida toda, que conviveu dentro de uma casa, de uma família, onde o pai era abusivo com a mãe, ela vai ter muita dificuldade de entender que o que ela está vivendo é um relacionamento abusivo. Os comentários de outras mulheres, às vezes, não, mas o meu também faz assim. É porque a gente naturalizou, não, mas o meu também não gosta que eu saia de roupa curta. É tão naturalizado que a gente senta e comenta sobre isso e acha que é uma peculiaridade do nosso parceiro ou da nossa parceira, e não é abuso. Se não te deixa fazer o que você quer, o que você precisa, se te poda, se te diminui, se não está feliz com as suas conquistas, cai fora. É abusivo. Não é abusivo quando você pode ser quem você é, fazer o que você quiser, e quando você tem apoio dentro do seu relacionamento, seja ele dentro de casa ou seja um relacionamento que ainda não se transformou num casamento, né? E uma última coisa, a gente sim precisa ter coragem para denunciar, mas eu denunciei no momento em que eu fui agredida, eu fui a um posto de polícia que tinha perto do local onde eu estava, e a resposta que eu tive do policial foi: eu não posso sair daqui para resolver o seu problema agora, porque aquele é um problema meu, e é assim que a sociedade e que a justiça enxerga muitas vezes. Aquele é um problema individual e não é um problema coletivo. Realmente, a gente ouve muitos relatos, né, das mulheres em relação ao atendimento,
tanto da polícia quanto dos órgãos em geral, que deveriam estar respaldando as mulheres nesse sentido. E o relato aqui da Lara é mais um relato entre milhares de pessoas que traz esse posicionamento em relação à polícia, às autoridades que fazem pouco caso, que não fazem o atendimento adequado, né? Eu só queria lembrar a todos que estão participando aqui da live pela própria página aqui, facebook.com/bpa, que vocês podem fazer perguntas, podem comentar, podem participar conosco, e as perguntas serão tratadas aqui por nós, né? Participem, fiquem à vontade. E aproveitar também para dar boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, o Danilo Amaral, do Somos Guarulhos, Juliana Inácio, Dafit, Cleusa Martinez, Henri Moreno, Matheus Bueno, Roberta Alves, grande jornalista, André Carvalho, Maria Neves, e também mandar um abraço para cada um da família dos nossos participantes aqui, que também estão nos acompanhando, né? Agora eu queria também perguntar para a Kátia. Kátia, você, no início do seu relacionamento, você não conseguiu perceber nenhum tipo de abuso na relação já de início? Como foi que as coisas foram acontecendo? Como é que você percebeu que você estava sendo, né, vítima dessas violências e que elas foram aumentando? Conta para nós um pouquinho. Sim, claro. Eu namorei 8 anos, aí durante o relacionamento tudo tranquilo, durante o namoro tudo tranquilo. E devido que ele sempre quis ser policial ou entrar nessa carreira de segurança, pode ser que isso tenha mexido também, mas ele disse que não e continua no ramo de segurança, mas você percebe que a pessoa muda. E, assim, durante o relacionamento, de não querer que use uma roupa, como a Lara falou, eu agradeço aí as palavras de apoio. E, assim, o psicológico, para mim, foi pior para o meu filho, né? Como agora que é adolescente, eu tento passar tudo para ele, que como se tratar uma mulher, como se relacionar, porque não é fácil. E no começo é assim, tudo mar de rosas, flores, então acho que as pessoas têm que ser isso sempre, mas não é. Na verdade, a adaptação é muito difícil de um casamento. As pessoas pensam diferentes, agem diferentes, têm profissões diferentes, como ele era de um ramo já de segurança, e eu fui para professora de adolescente, e eu não tenho vergonha, nunca tive de me expor e de falar isso, e só a única vergonha que eu tenho foi para o meu filho, de ter passado por isso. Agora, sobre eu enfrentei. Para a Lara, eu dou uma resposta para os meninos, eu agradeço o apoio, o Sidney aí já me conhece. Eu tive muito apoio de policial, muito. Na cidade que eu morava, que era Barueri, eu contei com os policiais. E a Lei Maria da Penha, lá, eles fizeram valer a pena. Tanto que depois que eu me separei, o oficial de justiça me ligou para prosseguir com as queixas. E eu deixei para a Justiça de Deus, que é a melhor. Então, não quis mais continuar, mas ele tem a Lei Maria da Penha. Não chegou ao ponto de ter que se afastar de mim, mas ele sabe que se ele tentar alguma coisa, eu chamo a polícia. Então, eu nunca tive medo. E os policiais sempre me atenderam. E aí os policiais viram para você e falam, você não tem para onde ir? É exatamente assim que eles falam. Porque na formatura do meu filho, do pré, eu fui marcada. Foi aí que começou, com 6 anos. Então, é a pior sensação do mundo. E aí você passa o seu emocional, claro que passando 3 anos já de tudo isso, não tem como você não ficar com raiva. E essa questão do perdão, para mim, eu frequento um centro espírita, então, para mim, a questão do perdão é Deus, eu tenho trabalhado muito para isso, faço cursos, já trabalhei no centro, trabalho em escola, e tento passar o bom exemplo para o meu filho, de como ele vai agir daqui para frente, quando ele tiver um relacionamento.
E agora o pai dele também está entendendo, né? A gente está tentando ter uma relação mais amigável. Mas da minha parte, é bem complicado ainda. Mas eu não tirei queixa nenhuma, porque a verbal é pior, né? Quando você toma um tapa, passou um tempo, some, mas a verbal fica para sempre. Então tem aquele ditado, né? Quem bate esquece, mas quem leva não esquece. Então é complicado. André Azevedo. Sidney, queria só fazer alguns comentários e mais uma vez, como vocês disseram, agradecer muito a Kátia, né, que está aqui com a gente nessa live. Volto a dizer que é muito importante pessoas terem essa coragem, como o nosso coach aí, o Felipe, disse também, porque infelizmente a gente vive aí num país que está no 5º lugar no ranking mundial de feminicídio, né? Então, se a gente buscar dados, mais alguns dados referentes aí à violência contra a mulher, na verdade, é um tanto desanimador. A gente acaba caindo aí numa tristeza, num desânimo em saber que isso acontece dessa forma. Inclusive, até quando a Lara deu o relato sobre os policiais, eu gostaria de complementar aqui que eu também já, pelos relatos que eu já assisti, tanto na televisão quanto em algumas entrevistas, eu vejo que muita gente, infelizmente, tem sim um problema com a maneira como é tratada pelas autoridades, pelos policiais, pelas autoridades que, na verdade, deveriam estar ali para ajudar. E isso só prova mais ainda que a gente ainda vive numa sociedade um tanto despreparada para lidar com isso, né? Na verdade, um dos papéis dessa nossa live aqui é levar a reflexão de qual o papel de cada um de nós, né? Diante do assunto aqui que a gente está tratando, que é a violência contra as mulheres. Então, na verdade, se cada uma das pessoas pensasse aí um pouquinho, eu acho que a gente poderia mudar muita coisa. Realmente, André, a gente tem que começar a amadurecer, né, e buscar mais conhecimento. Acho que só através da educação mesmo que a gente vai mudar esse patamar, né? A Lara também colocou muito essa questão que isso deve sim ser tratado dentro da escola, deve sim ser tratado dentro de casa. Com certeza. E a gente não pode tratar desses assuntos como tabus, né? Na verdade, a gente coloca ali para debaixo do tapete, não vamos falar, não vamos, né? Mas na hora vai acontecer. E na hora que acontece, no caso da Kátia, né? Ela até colocou muito bem, a criança é a que mais sofre vendo tudo isso também, né? Então, a gente tem que trabalhar esses assuntos, sim. E um tópico que me traz aqui agora, tem um comentário aqui da Maria Neves. Ela falou que está nos assistindo no metrô de São Paulo, voltando para casa, e ao mesmo tempo que ela está nos assistindo, tem um casal discutindo do lado dela. Nossa. Então, simplesmente é isso mesmo, ela colocou aqui para nós. Bom, mas o tópico que nós temos agora é o seguinte, a Kátia colocou muito bem, né, essa questão de como começa, a Lara também apontou de como tudo começa, um relacionamento abusivo, mas também tem outros tipos de violências do cotidiano, né? Por exemplo, violência no caso de assédio, né? Mulheres que já sofreram algum tipo de violência de assédio no transporte público, por exemplo, né? É uma das questões que estão em pauta, né, também. Transporte público, as mulheres sofrem muito assédio. E, inclusive, eu até vou jogar essa questão de novo para a Lara, porque ela também trouxe essa questão do cotidiano. Lara, está nos ouvindo? Então, sim. Sim, estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Vocês estão me escutando? Sim, na verdade, assim, todos os espaços da sociedade são espaços em que o machismo está presente e que a gente pode sofrer, né? E quando eu digo todos mesmo, sem exceção. A não ser que exista um espaço só de mulheres, ainda assim, ali nós vamos encontrar mulheres que reproduzem, que é muito importante a gente ter isso em mente, que a gente fala, aquela mulher é machista. Não. Não existe mulher machista, existe mulher que reproduz o machismo. Dói, mas é diferente. A gente tem que entender que aquela mulher, ela foi criada naquilo e que ela está reproduzindo algo que ela
que ela passou. Eu utilizo, falando sobre transporte público, né, eu utilizo transporte público desde sempre. Morei muitos anos em Belo Horizonte, e lá eu ia sozinha para a escola, eu andava de ônibus na adolescência para ir para a escola, para voltar, e o assédio é dentro do ônibus, é fora do ônibus, é no caminho por onde você passa, são homens que percebem qual é o seu trajeto, que horas você passa, e estrategicamente, coincidentemente, eles estão sempre do lado de fora da calçada no momento em que você passa. Você ter medo de você olhar dentro do ônibus e às vezes tem só um lugar do lado de um homem, você não senta, porque você não sabe, às vezes você olha e aí sim, a gente vai para o estereótipo, sim, infelizmente utilizamos o estereótipo como uma forma de tentar nos defender, porque às vezes aquele cara não vai fazer nada, mas só de você olhar e você pensa, vou sentar do lado daquele cara no último banco do ônibus, não, eu vou ficar em pé, prefiro ficar em pé. E alguns desses relatos, dessas questões que eu pontuei, aconteceram, como eu disse, na minha adolescência. Eu não estou falando, hoje eu sou uma mulher de 30 anos, estou falando de um momento de adolescência, um assédio num local que você precisa utilizar para ir para a escola, para ir para o trabalho, para passear, para sair. Então você começa a pensar, acho que essa roupa vai marcar muito. Você começa, às vezes, eu já fiz isso, a levar a roupa com a qual você quer estar no lugar dentro da bolsa. Dentro do ônibus, você vai com uma roupa que não vai chamar tanta atenção. Porque, embora eu saiba que a culpa não é minha, e nunca será de uma outra mulher, a gente sabe que a gente precisa pensar nisso. E isso é uma questão que adoece a gente. Às vezes, eu ouço muito, porque eu sou uma mulher feminista, eu me posiciono assim, e eu ouço de alguns amigos, nossa, mas você é muito neurada. Sim, infelizmente eu preciso ser, porque o assédio, a violência, ela está aí o tempo todo. O meu corpo é visto como um objeto na maioria dos espaços da sociedade. Então, sim, eu sou neurada. E às vezes eu escuto, mas você não cansa de pensar onde você vai sentar no ônibus, com que roupa você vai? Sim, eu canso. Muito, muito. Vocês não têm noção do quanto é exaustivo você, às vezes, mudar o trajeto. No meu bairro, teve uma época que eles estavam construindo, tinham 2 construções na rua de baixo. Para ir para o ponto de ônibus, ou seja, antes de entrar no coletivo, eu dava a volta pela rua de cima. Porque se eu passasse todos os dias em frente a 2 construções, na visão daqueles homens, provavelmente eu estaria gostando, porque toda vez que eu passava lá, eles me olhavam. Então, se eu continuasse a passar, eu dava a volta, eu subia um morro para que as pessoas não achassem que eu estava querendo. Adoece a gente, entristece a gente, limita a gente, por mais que a gente seja forte e diga, não, isso, eu vou nesse lugar, eu vou fazer isso, eu não vou deixar de viver, nós estamos alertas o tempo inteiro e isso é extremamente exaustivo. Muito mesmo. Lara, e complementando, né, acho que como a gente disse aqui, o psicológico acaba sendo, acho que o lado mais afetado, né, porque muitas vezes a pessoa não sofre uma violência ali física, mas a parte emocional, a parte psicológica que fica bastante complicada, né. Eu até estou fazendo esse comentário, mas vou fazer um link com outro assunto. Você disse que muitas vezes, por exemplo, precisa pensar em que lugar vai sentar no ônibus para ir ao trabalho, mas se a gente levar em consideração que uma pesquisa da ONU divulgou que entre todos os países da América Latina, o Brasil está entre os últimos na questão de paridade, de igualdade entre os gêneros e tudo mais, a gente tem que levar em consideração que, infelizmente, até mesmo no trabalho isso pode acontecer, né? Sim. Exato. Eu quero complementar muito, né? uma coisa também. Tem muitas mulheres também que não denunciam por sofrer ameaças. Então, tem muitas mulheres que preferem continuar no casamento, no relacionamento, ou até em assédio no metrô, porque em São Paulo também eu já pego muito. Então, as pessoas também não denunciam por sofrer ameaças.
Um ponto que eu vejo aí da sociedade, e inclusive a Lara comentou também, é que a gente precisa mudar esse mindset de ver as coisas do próximo e falar é comum. E não pode, a gente precisa mudar isso na nossa cabeça, a gente precisa mudar esse mindset, a gente precisa mudar esse tipo de ver as coisas, sabe? Não porque a gente vê as coisas e fala, poxa, acontece com outro, poxa, é comum, acontece comigo também? Acontece com outro. E a gente fica com esse pensamento, é comum, é comum, é comum. E a sociedade como um todo precisa mudar isso. As pessoas precisam mudar esse pensamento. Isso não é comum. Como tantas outras coisas que as pessoas vão levando com a barriga, acontece com aquela pessoa, acontece com aquele homem, acontece com aquela mulher, enfim, acontece diversos fatores na sociedade e é comum. E a gente tem que tirar isso do nosso mindset. Isso não é comum. Se acontece com o outro, a gente precisa tomar ações, a gente precisa tomar atitudes, a gente precisa pensar diferente e a gente precisa ter movimentos diferentes. Então, a visão é essa, mudar o mindset de que não é comum. Aliás, vem de um comentário aqui de uma telespectadora que diz o seguinte, né? A Juliana Inácio, ela diz o seguinte: as mulheres sofrem muito com assédio e quando se manifestam são acusadas de estarem gostando do que está acontecendo. Por isso, muitas se calam com medo de serem julgadas. Acho que é mais ou menos isso que acontece, né, Lara? Exato, ou mais ou menos não, exato. né? É o que acontece, né? Sim, é como aquilo que eu falei, se eu passar todos os dias na frente da construção, eles vão achar que eu estou gostando, embora aquele só seja o meu trajeto, né? E muitas vezes, quando a gente fala de violência, a gente também tem que pensar na questão do não. Às vezes uma mulher, ela se envolve com um homem ou com uma outra mulher, e ela permite que vá até um certo ponto. A partir dali, se ela diz não, não pode continuar. E é muito difícil você explicar, por exemplo, que eu queria que a relação fosse até um certo ponto e a partir dali eu não queria. Porque alguém logo vai me perguntar, mas você não estava na casa dele? Mas você não foi para a casa dele sozinho? Então você queria. Não, eu queria conversar, eu queria beijar, mas eu não queria ser agredida, eu não queria ser estuprada. Isso falando em relacionamentos que não são casamentos, né? Que eu acho que foi o caso que você citou, mencionou. E é muito difícil, e um dos pontos que dificultam muito para a gente denunciar casos de, aí entrando para a violência, falando do estupro em si, ou de casos de assédio em trabalho, é que eles acontecem normalmente entre a vítima e o agressor. Só. É muito difícil o chefe vir e assediar a funcionária dele no meio da sala do cafezinho. Ele vai chamar ela na sala dele, ele vai assediar ela lá, quando estiverem só os dois. Né? É muito difícil esses casos assim, em ambientes institucionais, né, como o André mencionou, acontecerem publicamente. E aí é nesse momento que é a palavra da vítima contra a do agressor. Por isso a palavra da vítima é tão importante e ela tem que valer mais. E tem gente que fala, nossa, mas aí você vai acreditar só na mulher? Sim, porque se você disser que a palavra dela não basta, você vai anular um monte de casos de agressão, de assédio, de abuso que acontece, porque normalmente é só ela e o agressor mesmo. Não tem mais ninguém ali para assistir. O que o Felipe falou, né? A gente não pode se acomodar, não pode achar que é comum. A gente tem que ter coragem. E aliás, trazendo uma informação aqui, né, que a agência patriciagalvão.org.br, ela traz um dado para nós que é imprescindível. 97% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio, né? Então, a maioria das mulheres que já foram entrevistadas sobre assédio, elas também colocam também a questão da cantada, né? Tipo, a cantada passa a ser, em algumas das vezes, ser também um tipo de violência, né? E até os meninos que estão aqui, que têm irmãs, mães, tias, né? Eles também podem estar abordando sobre isso. Então, agora eu passo a palavra para o André. Oi, isso. Bom, vamos lá. Então, veja bem, o Sidney mencionou aí, né, que uma pesquisa diz que 97% das mulheres já foram vítimas de assédio.
Infelizmente, realmente, como a gente viu aí todos os relatos, né, veja bem, a gente não tem como dizer que essa pesquisa não seja verdadeira, infelizmente, volto a dizer, né, porque a gente tem relatos aí no meio de transporte, no meio corporativo, nos relacionamentos, em casa, então isso acontece em qualquer lugar, mas eu tô falando qualquer lugar não no sentido de ser comum, é como o Felipe disse, a gente não pode jamais pensar que isso é comum, que, por exemplo, mas aconteceu, porque acontece mesmo. Como eu disse lá anteriormente, a gente já passou aí, já vem passando por isso há tanto tempo, como uma questão cultural, mas eu acho que é o papel das pessoas que vivem na sociedade de hoje parar para refletir um pouco, né? Até, veja bem, enquanto a gente estava fazendo aqui a nossa live, a Maria Neves, né, até anotei aqui, a Maria Neves enviou aquela mensagem dizendo que um casal estava discutindo no metrô, não sei se ela ainda está nos assistindo, mas eu até gostaria de saber se ela pode dar uma atualização aí pra gente sobre como foi o desfecho dessa história, porque olha só, infelizmente, são coisas que acontecem ali no nosso cotidiano. A gente simplesmente, às vezes, senta no metrô e acaba se deparando com uma situação como essa. E, veja bem, eu não tenho, assim, relatos da família para falar sobre o assunto, mas eu já vi, sim, relatos de outras pessoas, isso pessoas que estudaram comigo ou que trabalharam comigo, trabalham comigo, que me contaram coisas que a gente para pensar e fala, poxa, por que isso tem que acontecer, né? Será que eu gostaria que acontecesse algo parecido, algo similar comigo? Será que eu gostaria de ser agredido, de certa forma? Porque a agressão verbal também é um tipo de agressão, como o próprio nome diz, né? Então a gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas e pensar que eu, por exemplo, jamais gostaria de ser desrespeitado. Por que é que eu faria isso com outra pessoa, né? Eu acho que essa questão, né, da empatia, de se colocar no lugar do outro, ela é sempre muito bem-vinda, né? O que eu não quero que façam comigo ou com alguém da minha família, eu também não quero que façam com o outro, né? E esse é um tema muito relevante. Nós temos aí também alguns temas a serem tratados, a questão da Lei Maria da Penha, né? Como a Kátia aqui já adiantou, né? Com ela funcionou, mas com muitas mulheres, infelizmente, não funcionam e não funcionou, porque muitas delas já não estão entre nós, né? Muitas mulheres já foram mortas pelos seus ex-companheiros, né? E nós temos a questão do registro, né? Que é muito importante na hora de fazer um boletim de ocorrência, para, no caso da Lei Maria da Penha, a mulher também ela exigir que coloque, né? Como caso mesmo da Lei Maria da Penha, porque se ela não registrar, né, aquilo fica só como uma agressão, né, só como um caso de agressão corriqueira. Sim, isso da Lei Maria da Penha, como eu já vivi, você tem que ter o seu boletim de ocorrência, quando é registrado na delegacia, aí, lá na cidade que eu morava, tinha uma delegacia específica da mulher, então, onde tem o apoio, né, tinha o apoio melhor para isso também, a Lei Maria da Penha. Funciona assim, né, vou falar na verdade que você tem que ter coragem para fazer, porque é uma humilhação, porque quando olham para você, você perde o tempo, o dia todo, você tem que fazer corpo de delito, aí o seu filho vendo tudo isso, é bem complicado, mas eu tive, vamos falar bem ao português claro, como professora mesmo, o peito de fazer e mostrar os valores que eu quero que meu filho tenha e que ele não faça isso. E, de uma certa forma, o pai dele aprendeu alguma coisa de tudo isso. Temos uma pergunta aqui da psicóloga Silvana Cava. Ela quer saber dos meninos aqui da live. Gostaria de saber o que os homens pensam sobre o assédio praticado por mulheres. Agora eu passo a bola para o Felipe Nascimento. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu acredito que isso a gente pôr numa balança, na verdade, né? É uma porcentagem um pouco menor, não, só que assim, é algo muito mais invisível do que visível para agressão, quando a gente fala essa agressão verbal para mulheres, né? Então eu vejo esse lado ao contrário, a agressão da mulher perante ao homem,
eu vejo que é algo um pouco invisível. Acontece sim, né? Não podemos comparar com uma agressão física, mas acontece sim questões de agressões verbais, agressões de ações, mas acontece sim. Eu não tive nenhuma experiência quanto a isso, tá? Eu nunca, nem próximo à minha família ou perante a minha sociedade, mas é um tema, assim, muito relevante. O que eu tenho que dizer é sim, acontece. É um pouco mais invisível do que o homem para a mulher, mas acontece sim. Muito bem. André Azevedo. Eu, assim como o Felipe, eu concordo, acho que é uma coisa que realmente é mais invisível, como ele disse. Primeiro, porque acho que acontece um pouco menos, e segundo, porque acaba passando de forma mais despercebida. Mas veja bem, eu sou uma pessoa que eu tenho muita opinião de que aquela coisa da empatia, né? Então, o próprio nome diz, na pergunta aí que a gente recebeu, ela falou sobre o que a gente pensa do assédio que é recebido pelas mulheres. Então, veja bem, assédio, né? O próprio nome diz, é alguma coisa ali que não está nos fazendo bem. É diferente de um elogio, por exemplo. A gente pode receber muito felizes elogios das pessoas, assim como podemos elogiar as pessoas, claro, dentro da nossa liberdade ali naquele contexto, do nosso grau de relacionamento com aquela pessoa. Mas eu acho que da mesma forma que eu não quero que ninguém seja assediado, eu também jamais gostaria de receber qualquer tipo de agressão verbal, de assédio, né, vindo das mulheres. Eu vou passar a palavra para a Lara, porque eu quero saber exatamente a opinião da Lara também sobre essa questão. Então, eu acho que muitas vezes, quando isso falando desse assédio, essa cantada, esse elogio, né? Muitas vezes eu escuto, mas eu só fiz um elogio, credo, vocês são muito amargurada. Nossa, vocês não aceitam nenhum elogio. Mas aí eu peço, vamos supor, vou pegar o Felipe como exemplo, ele ali, coach, no trabalho dele, estudou, pensou, se organizou, se planejou, e ele está ali sentado no meio de uma reunião, entendeu? Com tudo que ele aprendeu, ele se preparou, ele ficou ansioso, porque é um trabalho especial, importante, e ele se senta e a mulher fala, delícia, hein? Que despropósito. E mesmo que não seja um elogio tão escancarado assim, que não é elogio, para mim isso não é elogio, isso é assédio, mas as pessoas tendem mas eu só fiz um elogio. Imagina que despropósito, você no seu ambiente de trabalho, um local onde você não pode se defender, alguém vem e te faz um elogio, e que você possa sequer dizer para a pessoa, não, eu não quero que você me elogie, eu não quero que você me repare. Em relação aos homens, eu gostei da pergunta que a psicóloga fez, mas aí é que tá. Se você perguntar a um homem como ele se sentiria assediado por uma mulher, ele provavelmente vai dizer, eu não gostaria, mas é algo muito vago, porque vocês não passam por isso todos os dias. Pode ser que algum já tenha passado em algum momento, sim, porque existem mulheres abusivas, existem mulheres assim como existem homens. Mas a gente vê aí, estatisticamente, pela história, os homens abusivos estão em maior quantidade. Mas quando a gente faz, se você gostaria, se uma mulher te assediasse, vamos lá pensar no caso de um homem hétero, se ele gostaria que ele fosse elogiado por um outro homem. Aí ele já enxerga como assédio. Aí ele já sobe nas tamancas, aí ele já grita, e aí aqui eu peço de licença para reproduzir termos pejorativos, aquela bicha ali me olhando, Deus me livre. E por que o homem fica tão puto quando ele é assediado por outro homem? Porque ele sente na pele o que a gente passa. É nesse momento em que ele, de fato, se incomoda com o assédio. Porque enquanto o assédio vem de uma mulher, ou o elogio, né, vem de uma mulher, é uma coisa mais tranquila de lidar. E aí ele só percebe mesmo quanto é incômodo você estar num ambiente e o seu corpo não está ali disponível para ser observado, para ser elogiado, eles só percebem quando isso é feito por um outro homem. Isso no caso de homens heterossexuais. Gosto normalmente de apontar e de afirmar isso. Porque aí, no caso de um homem homossexual, a questão é outra. Inclusive, beijo para os amigos do Vale, adoro todos. Sidney, deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu pedi para Maria Neves, né, se ela podia atualizar a gente sobre o que aconteceu lá no caso que ela relatou para a gente.
E ela acabou de comentar aqui na live, né, que eles, o casal que ela relatou, pelo que ela viu, eles brigavam, e ele não queria que ela fosse a uma festa. O argumento dele era: se você me ama, não vai na festa da sua tia. E simplesmente a moça cedeu. Então, veja bem, ele estava proibindo ela de ir numa festa de uma pessoa da família dela, né? Queria saber o que vocês têm a dizer aí sobre isso. O que vocês acham dessa história que aconteceu enquanto a gente fazia essa live aqui? Quem quer comentar? Um absurdo, né? Eu acho que ninguém tem que ceder. Eu acho um absurdo. Ninguém tem que ceder. Eu acho que direitos iguais, tanto de mulher quando quer sair com as suas amigas, ou homem quando sai com seus amigos. Tem que ter o respeito. Mas hoje em dia as pessoas não têm muito a confiança, mas tem que ter. Com toda a experiência que eu já tive, então, assim, eu acho que as pessoas têm que confiar e direitos iguais. Ao mesmo tempo que a mulher pode sair com as suas amigas, o homem também pode sair com seus amigos. Não necessariamente que ele vá aprontar. E recolocando o que a Lara falou aí, quando entra de, né, o pejorativo que ela falou de bicha aí, é bem complicado mesmo, porque o assédio é complicado. Tem toda essa agressão também aí de gays também, que é bem complicado. Felipe Nascimento. Pegando esse exemplo aí do André, esse exemplo da nossa pessoa que está participando junto com a gente dentro desse metrô, eu acho que aí está o claro abuso e a clara falta de comunicação, né? E o claro entendimento do que foi o que a gente começou no início, de quem entendeu o papel, poxa. Cada um tem o seu papel. Você tem que entender o seu papel dentro do relacionamento, você tem que entender seu papel perante a sociedade, você tem que entender o papel do seu companheiro, da sua companheira, perante a família dela. Então, assim, acho que a questão é comunicação e bom senso. Então, assim, aí está um exemplo claro de um abuso. Poxa, você não vai fazer isso por causa daquilo. E você deixando a pessoa de viver, né? Então, acho que o ponto aí é comunicação, bom senso e entender o seu papel. Acho que quando as pessoas terem isso, essa clareza, entender o seu papel, de saber se comunicar, quando a gente vai começar a ter uma sociedade melhor. Lara? Eu acho que não basta só a gente se comunicar, porque nós tentamos por muito tempo, a gente tentou comunicar, a gente já tentou gritar, a gente já tentou berrar, e hoje, inclusive muitas mulheres não têm essa disposição, falam: eu não tenho que ficar ensinando o homem o que é machismo, o que não é, eles que se virem e aprendam sozinhos. E eu, por muito tempo, eu partilhei disso. Eu não tenho que ensinar, para mim é mais uma violência, inclusive, né? Porque a gente aprende na prática, mas a gente aprende também lendo, e depois que a gente lê tudo isso, a gente ainda tem que sentar e pegar na mãozinha do homem ou da mulher que é abusivo e ensinar para ele que ele está sendo abusivo, sendo que ele tem também todos os meios de descobrir isso por si mesmo, como nós descobrimos, né? Que não é uma descoberta fácil. Você não descobre que você foi violentado ou abusada, muitas vezes não é no momento em que você sofre, às vezes você só descobre depois. Em relação ao exemplo aí da Maria das Neves, desculpa, eu acho que é Maria das Neves, né, que ela chama, é um claro exemplo. Ela quer ir na festa da tia, na casa da família dela, ainda que fosse na casa de uma galera, é o direito dela. Se ela quer sair, se ela quer ter uma vivência social, se ela quer estar perto da família, é um direito dela. E aí você observa por que essa pessoa se incomodaria de eu estar ao lado da minha família. Logicamente não tem um motivo, a não ser o motivo de ele acha que eu sou posse dele. Ou a ideia de que, estando ali na convivência de outras pessoas, essa mulher vai despertar. Estando ali na convivência de outras pessoas, ela vai chegar na amiga dela, na prima dela, na tia dela, falar: você acredita que fulano gritou comigo? E existe a possibilidade da prima dela falar: sai fora. Então, um dos passos para prender a mulher no relacionamento abusivo é cortar a relação dela com todo mundo. Nenhuma amiga presta, nenhuma tia presta, nenhum amigo vale nada,
Por quê? Porque se ela tiver contato com outras pessoas, o mundo dela continua aberto, a cabeça dela continua aberta, e ela pode, sim, encontrar apoio ali em algum dos espaços da sociedade. Se o cara prende, cerceia o direito dela de conviver com outras pessoas, para ele já é um grande passo. Porque quando ela estiver ali afundada, quando ela estiver duvidando, quando ela estiver achando que a culpa é dela, não vai ter ninguém ali ao lado para dizer, não é sua culpa. A culpada não é você. Esse é um dos passos, é dizer que você não pode conviver com as pessoas com quem você sempre conviveu. Lara, saiam, fujam meninas, fujam meninos também, isso que eu ia perguntar. Porventura estiverem no relacionamento assim. Isso que eu ia perguntar, né? Realmente a gente tem que perceber, né? Um recado? E perceber, não, acho que é bem por essa linha que você acabou de dizer, né? Fujam de relacionamentos abusivos que você perceber. Ah, mas eu amo, né? Mas esse amor lá na frente vai te trazer consequências, seriamente, né? Então, quando a gente ama, né? Quando alguém nos ama, a pessoa não quer nos fazer sofrer, né? Então, se você está condicionado a algo que te faz sofrer, isso aí não é amor, né? Então, é uma das primeiras coisas que a gente tem que perceber dentro de um relacionamento abusivo. Gente, passamos de 1 hora de live. Tudo que é bom vai chegando ao fim. O tema é muito amplo. Estou adorando conversar com vocês. Eu tinha até reservado um espaço aqui para o Felipe Nascimento. Ele acabou participando aqui com a gente na discussão. Eu vou dar esse momento agora. Depois eu volto com as considerações finais de cada um, tá? Para a gente fechar essa live de hoje. Então, Felipe Nascimento, você tem a palavra para a sua mensagem de hoje. Bom, primeiro, gratidão, né, por ter participado. Acho que foi muito benéfico, foi muito construtivo, teve muita aprendizagem, muitas trocas, e espero que nós 5, enfim, possamos ter trazido uma reflexão e trazido uma aprendizagem sobre esse tema. E eu, pensando aqui em algumas coisas, o porquê, né, Sidney, que eu fiquei pensando nesse quadro, né, cara, e até mesmo o seu papel. O porquê? Chegou uma pergunta para mim, às vezes eu pergunto a algumas pessoas, as pessoas perguntam para mim, eu ouço muito assim no retorno das pessoas, como é que você tá, né, cara? E eles respondem assim para mim, tô na correria. O que é estar nessa correria, né? A gente falta muito tempo da nossa vida, falta muito tempo na sociedade, a gente não tem tempo para refletir sobre nós, a gente não tem tempo para refletir o que a gente precisa mudar, a gente não tem tempo para que a gente possa refletir, para traçar novos planos, e essa questão, quando você pergunta para as pessoas, como é que você está? E as pessoas falam, estou na correria, isso me incomoda muito, porque percebe que a pessoa não está se autocuidando, percebe-se que a pessoa não está refletindo sobre si mesma. Então, essa questão me pega muito. E tem outras pessoas que falam, se eu fazer essa pergunta, como é que você está? A pessoa vai falar, estou bem. Ah, não, estou mal. E eu pergunto para vocês que nós 5 que participamos aí como comentaristas, as pessoas que estão participando, qual que é o momento da sua vida hoje? Qual que é o momento da sua vida hoje? Vamos pegar esses minutinhos, esses segundos, entender tudo que a gente falou sobre violência, não sei se é um projeto novo que você tem, não sei a dificuldade, não sei o desafio que você está passando, mas eu quero que você pegue esse momento para você e você reflita, como é que está o momento da sua vida hoje? O que você precisa mudar? Qual que vai ser a ação que você vai tomar? Qual que vai ser a atitude que você vai tomar depois de você escutar nós, depois de a gente terminar essa live? Qual que vai ser a primeira atitude que você vai tomar na sua vida, né? Então, eu queria que ficasse bem claro para você como é que está o momento da sua vida hoje. E para quem assiste minhas lives também, eu gosto de fazer sempre uma primeira pergunta que eu acho muito importante. Por que você acordou no dia de hoje? Né? Hoje a gente está falando na sexta-feira à noite, está chegando ao final do dia, algumas pessoas estão descansando, estão chegando em casa, e eu queria perguntar para vocês também, por que vocês acordaram no dia de hoje? E eu faço essa pergunta todos os dias para mim, por que eu acordo? E isso é muito importante, sabe? Isso é muito importante para que a gente possa ter novos planos, para que a gente possa ter atitude em nossas vidas, para que a gente possa se movimentar, né? Entender por que você acorda. Por quê? O que te motiva? Qual que é essa energia que te faz acordar todos os dias? Então, essa reflexão é muito importante. Eu dou essa dica.
assim, quando você precisa acordar e falar, poxa, por que eu estou acordando hoje? Por qual motivo? Né? E acho que a melhor resposta por que você está acordando todos os dias é para você se amar mais. É para você sentir esse amor. Você se amar mais. Acho que a frase cai muito com o tema de hoje. Se amar mais. Pegar esse momento e refletir e acordar todos os dias. Eu acordo todos os dias para me amar mais. Acho que essa seria hoje seria essa resposta que eu daria. E assim, durante esse nosso bate-papo, percebo que falta um pouquinho do que a gente aproveitar cada segundo da nossa vida, sabe? Cada segundo, eu costumo dizer, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada mês, cada ano, é inédito em nossa vida. O que eu falei há um segundo atrás já é um pensamento totalmente diferente. O que eu pensei há 10 segundos atrás já é algo novo. Então, assim, a mensagem que eu quero deixar para vocês, aproveita cada segundo da vida de vocês. Aproveita cada hora da vida de vocês. Se ame mais. Aproveite cada dia da vida de vocês. Aproveita cada pessoa que entra na vida de vocês, que te fazem bem. E se a pessoa que está próxima a você não te faz bem, sai dela, sabe? Digo isso tanto do tema que a gente abordou hoje, ou digo isso de um tema de um projeto da sua vida, de um negócio, enfim. Se você tem pessoas ao seu redor, são pessoas que não te ajudam, são pessoas que não te valorizam, são pessoas que não te abraçam, são pessoas que não te amam. A palavra é, sai fora disso. Aproveita cada minuto, aproveita cada segundo. E você vai falar, poxa, Felipe, é algo, é tão difícil, e é difícil. É difícil. Quem disse? Quem falou que é fácil? Quem falou que essa aventura da vida é fácil? Quem falou? E assim, dias cinzentos nós vamos ter sim. Desafios na vida nós vamos ter sim. Dias turbulentos, tempestades, dias chuvosos, nós vamos ter sim. Isso vai acontecer. Não sei se vai acontecer hoje, não sei se vai acontecer amanhã, não sei se vai acontecer daqui a um mês, mas vai acontecer. Todos vão passar. Um por tempestades mais fortes, outros por desafios mais pesados, mas o que eu quero dizer é assim, vai passar. E o pulo do gato para que esse desafio passe na sua vida, para que esse peso saia da sua vida, para que você quebre esse ciclo, para que você saia de dentro dessa bolha, é você. É como que você vai reagir para esse desafio da sua vida. É como você vai se reagir para essa tempestade na sua vida. Aí que tá que você ganha musculatura. Então, mais uma mensagem que eu quero deixar, dias cinzentos nós vamos ter, tempestade nós vamos ter sim, mas ressignifica isso, aprenda com isso, se torne mais forte com isso. E aproveitando que o quadro chama-se Iluminando a Sua Vida, eu acredito que nós temos um ciclo que chama-se, eu gosto de falar muito, que chama-se o ciclo iluminado. O que é esse ciclo iluminado? É tudo. Todo projeto, toda atitude, todo novo sonho, toda nova ação. Para que seja um ciclo iluminado, a gente precisa iniciar. Muitas pessoas nem iniciam. Muitas pessoas param no meio do caminho. Muitas pessoas têm medo. E o exemplo da Kátia foi muito corajoso. Por isso que eu falo que a gente nunca pode perder o C da vida. Então, assim, o primeiro ponto para você ter um ciclo iluminado na sua vida é você iniciar. O segundo ponto é você não parar no meio do caminho. É você continuar. Eu sei que é difícil, mas imagina que você está num carro, você tem um destino para chegar. Tem momentos, sim, da vida que você vai precisar pôr o pé no freio, mas não pare. O que eu quero falar para vocês, não pare. Muitas pessoas não iniciam e muitas pessoas também param no meio do caminho. E, para você fechar esse ciclo iluminado, não sei qual é o projeto da sua vida, não sei qual é o sonho da sua vida, não sei qual é a atitude que você quer tomar da sua vida, é você acabar. É você acabar. Então, tudo aquilo que faz sentido para você, tudo aquilo que te traz sorriso no rosto, tudo aquilo que faz seu coração bater mais forte, tudo aquilo que te faz amor, tudo aquilo que não te agride, tudo aquilo que não te deixa infeliz, que te deixa feliz com um sorriso no rosto, inicia, continua, e tudo bem, se em algum momento você precisar dar uma freadinha, mas não pare e acabe. E para fechar, eu queria falar uma pequena metáfora, que fala muito sobre pensamentos positivos, pensamentos negativos. A gente pode até se comparar isso ao amor, à dor, a ser feliz e ser infeliz. Tinha um pai, e esse pai estava juntamente com seu filho, andando nas montanhas, em penhascos. E do nada o seu filho caiu, e ele gritou, e o filho disse assim, ai. E o filho e o pai escutou uma voz dizendo, ai. E o filho achou meio estranho, poxa, de onde está vindo essa voz? O que está acontecendo?
e ele falou, quem está aí? E o filho e o pai escutou uma voz, um eco, dizendo, quem está aí? E o filho começou a ficar um pouco irritado. Falou, poxa, o que está acontecendo, pai? O que está acontecendo, pai? E o filho disse assim, você é um covarde. E veio aquele som, você é um covarde. E o pai disse, filho, calma. E o pai, ao contrário, disse, você é um vencedor. E qual som que ele recebeu? Você é um vencedor. E o pai disse mais uma palavra, você pode vencer, só depende de você. E ele teve essa frase novamente. E o filho perguntou, pai, o que é esse movimento? O que é essa energia? O que está acontecendo? Ele falou para o filho dele, o pai disse ao filho dele, filho, isso é o eco da vida. E o que eu quero dizer para vocês? O que eu quero dizer de mensagem? O que eu quero dizer? O que você está falando para a vida? O que você está falando? Você é aquilo que você faz, você fala da vida. Se você está plantando coisas positivas, você vai colher coisas positivas. Se você está perto de pessoas positivas, você vai ter pensamentos positivos, vai ter mindset positivo. Se você está plantando ódio, raiva, infelicidade, não tem empatia ao próximo, eu tenho certeza também que você vai estar colhendo isso. E eu pergunto para vocês, para fazer o fechamento, o que você está plantando na sua vida? Qual eco? O que você está dizendo para a sua vida? O que você está dizendo para a sua história? E para fechar essa pergunta, o que você está plantando para a sua vida? Gratidão, Sidney, gratidão a todos. Obrigado por esse espaço e espero que esse momento, que esta reflexão tenha complementado tudo que nós dissemos nesse bate-papo e que possa ter, de uma forma ou outra, ter tocado o seu coração para que você tome atitudes diferentes, para que você entenda seu papel na sociedade, para que você entenda os seus sonhos, para que você entenda seus valores. Obrigado e gratidão. Como fazemos para achar você nas redes, Felipe Nascimento? Vamos lá. Felipe Nascimento Coach no Instagram, Felipe Nascimento Coach no Facebook, Felipe Nascimento Coach no YouTube. É bem simples. Felipe Nascimento Coach. Quem quiser conhecer um pouco mais, me acompanhar, também tiver curiosidade de conhecer mais sobre o processo de coaching, enfim, estou total aberto, estou total à disposição, estou aqui para ajudar, somar e aprender. Legal. Felipe com I. Felipe, tá, gente? Toda vez eu confundo. E o Felipe vai estar conosco mais algumas vezes aí no bate-papo aberto, né? Vai voltar aqui sempre com uma mensagem para o nosso bate-papo aberto. Passo agora a palavra para Lara Beatriz, de antemão já agradecendo a participação da Lara. Tem até um recado aqui, ó. Matheus Bueno diz que a Lara é muito inteligente, tá? E ele também comenta o seguinte: um homem que não permite uma mulher ir a uma festa da família é uma questão de poder, porque para ele isso não faz sentido. Então, já deixando aí registrado o comentário do Matheus Bueno. Lara, suas considerações finais, seus comentários finais sobre o nosso tema de hoje. Sei que faltou muita coisa, mas o tempo é curto. Muito obrigado, né, pela sua participação aqui hoje. Sim. Eu quero agradecer a você novamente pelo convite, a Kátia, ao André, ao Felipe, por podermos ter esse espaço de discussão, que é realmente muito importante, muito interessante. Quero agradecer a todo mundo que nos escutou até esse momento. E o meu último recado é um recado para 3 pessoas. A primeira, para as mulheres que sofrem violência, procurem ajuda. E além da ajuda da justiça, procurem ajuda psicológica. Façam terapia. Porque por mais que você pense, não, mas eu já me restabeleci. Sim, eu acredito na sua força de seguir em frente, de levantar, sacudir a poeira e, apesar de tudo, levar a vida para frente. Mas procure ajuda psicológica. Só a ajuda de um profissional, de fato, pode te ajudar a elaborar, a ressignificar tudo aquilo e a seguir para frente. O outro recado é para as outras mulheres. Apoiem, não julguem, porque às vezes a gente demora muito a conseguir falar e a primeira pessoa com quem a gente fala é uma mulher, muitas vezes é uma mulher. E ali, quando aquela mulher diz pra gente, mas não é nada disso não, mas você também, hein?
que você foi caçar fazer lá? Isso assim, desmotiva, isso joga a gente no chão, isso é uma segunda violência e dói tanto quanto a primeira, porque ela muitas vezes impossibilita que a gente siga em frente com denúncia, na busca de ajuda, e muitas vezes faz com que a gente pense que não, que a gente é louca, que não, aquilo não foi uma violência, aquilo não foi um assédio, porque eu conversei com a minha amiga e ela não enxergou daquela forma. E o último recado é para os homens. Façam o papel de vocês, e o papel de vocês é fazer essa desconstrução junto aos seus pares, ou seja, junto aos homens. Não adianta vir tentar explicar para a gente, mas você é isso, você é aquilo, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Os homens precisam ter a disposição de falar sobre assédio, a disposição que eles têm para falar com a gente, para nos criticar, para nos julgar, para tentar dizer o que a gente tem ou não tem que fazer, eles precisam ter na roda de amigos. Eles precisam, quando o amigo faz um comentário machista, falar, que isso, cara? Eles precisam, quando o amigo relata, muitas vezes tem amigo que relata na roda de amigo, estupro, assédio, e o outro colega ri. E aquilo vai sendo cada vez mais naturalizado, porque não tem um ali que se levanta e fala, eu não vou mais conversar com você porque você é um assediador, porque você é machista, porque você é abusador. E o papel dos homens nessa luta é esse, não é nos ensinar, não é dizer para a gente o que a gente tem que fazer, é dizer aos pares deles, educar e desconstruir junto à rodinha de amigo, aos coleguinhas do trabalho. É esse o papel de vocês, enquanto vocês também não entrarem nessa luta, nesse papel, a gente vai continuar gritando, a gente não vai desistir, ainda que vocês não entrem, porque nós temos força suficiente para levar isso adiante, mas se vocês querem ajudar e fazerem diferença, e de fato desconstruir o machismo e arrancar ele aí da nossa sociedade aos poucos, com certeza, mas o papel de vocês é esse. E de novo, vou repetir, meninas, procurem ajuda profissional, procurem um psicólogo. É isso. Muito obrigada a todos. Foi um prazer. Obrigado, Lara, pela sua participação. Agora eu quero passar a palavra para a Kátia. Kátia, muito obrigado, né, até pelo seu depoimento aqui, muito corajoso. Sua participação aqui foi de extrema importância para os nossos telespectadores entenderem qual a diferença faz, né, na atitude de denunciar, de ir à frente, e que o resultado pode ser diferente desses milhares de feminicídios que a gente tem visto aí nos telejornais, né? Então, gostaria que você também deixasse o seu recado, seus comentários finais sobre o tema, seus agradecimentos. Ok. Bom, eu quero agradecer o seu convite, gratidão, prazer em conhecer o André, o Felipe, a Lara. Muito obrigado pelo apoio e carinho. E assim, amor próprio, reforma íntima, tem que denunciar, tem que ter coragem. E uma coisa muito importante que a Lara falou, quando a primeira pessoa que você falar, tem que acreditar, porque muitas vezes nós não temos essa credibilidade das pessoas. Acham que a gente está mentindo, que a gente é louca, que não é nada disso, mas só quem vive na pele sabe. Então, a gente tem que denunciar. O apoio psicológico, você tem que buscar mesmo uma terapia sempre para você poder reconstruir a sua vida. E quando tem filhos, você também passar os valores que pode ser diferente, sim, do que você já viveu, e ele pode ter uma família que dê certo. Então, para mim, é gratidão e amor próprio. Temos que ter, sempre. Kátia, as pessoas estão perguntando como te acham nas redes sociais e também perguntaram para a Lara como que acham a Lara nas redes sociais. O meu é Kátia Novaes, Facebook, Instagram, Kátia Novaes, aí vão me achar. Lara? Eu estou como Lara Beatriz em todas as redes. Eu posso deixar o link do meu Face, do meu Insta nos comentários da live. No meu Insta tem
tracinho embaixo, pontinho, que nem eu mesma vou saber te dizer. Mas no Facebook, inclusive, eu já comentei aí nos comentários da live, é Lara Beatriz mesmo, mas vou deixar o link para todo mundo e vai ser um prazer, claro, ter vocês nas minhas redes sociais para a gente dialogar sobre outras coisas também. André Azevedo, sua vez agora, meu querido, de deixar os seus comentários finais, seus agradecimentos. Sidney, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar um agradecimento aqui hoje especial para a Kátia, né, que participou com a gente, com esse relato. Como eu disse antes, né, coragem mesmo, falar tudo isso, mas que bom que a Kátia conseguiu vir aqui falar tudo isso e sair dessa situação. Agradeço muito a Lara, porque os comentários dela foram valiosíssimos. Eu concordo com a pessoa lá que comentou que a Lara é muito inteligente, os comentários dela abrilhantaram mesmo aí a nossa live. Muito obrigado. Obrigado ao Felipe também. Obrigado, Sidney, pela oportunidade de estar aqui de novo. E o recado que eu quero deixar é aquele, né? Vamos fazer uma reflexão, vamos todos refletir. Qual que é o nosso papel aí na sociedade diante desse assunto que a gente está tratando aqui, a violência contra a mulher, né? E não só isso, mas como as meninas disseram, é necessário buscar ajuda, é necessário denunciar. Eu até anotei aqui o número da Central de Atendimento à Mulher, né, que é o 180, só para lembrar mesmo, que é uma central de atendimento que registra e encaminha para os órgãos competentes todas as denúncias, todos os telefonemas que eles recebem lá, para informar também sobre os direitos da mulher e prestar ali um acolhimento sobre como agir, o que deve ser feito. Então, pelo menos é uma forma aí que a gente deixa aqui para as pessoas, uma sugestão, né, que em alguns momentos pode ser útil, e deixo o meu desejo mesmo, do fundo do coração e mais sincero, de que todas as pessoas reflitam, né, e que um pouquinho por dia nossa sociedade possa mudar e ser melhor, né, não só na violência contra as mulheres, mas em vários outros tipos de preconceito, de violência, porque na verdade nada disso é aceitável, né. Quando a gente fala de uma coisa, a gente acaba ligando a outra também, porque nenhum tipo de violência é aceitável. A gente vive aqui numa sociedade que eu penso que a nossa vida já é tão complicada no dia a dia, com o nosso trabalho, com as nossas atribuições, até o nosso coach falou sobre isso, e piorar ainda as coisas não tem porquê, né? A gente tem que pensar mesmo sempre em viver em harmonia, viver em paz, e pensar que todas as outras pessoas, assim como nós, querem respeito, querem viver em paz, querem ter saúde, querem viver com a sua família, querem ser felizes. É um direito de todos, né? E é o que a gente espera para todas as pessoas. Muito bem. Eu também queria deixar um recadinho, né, para as pessoas que não é não. Esse é o primeiro recado, tá? Também o segundo recadinho para as pessoas é que esse negócio de culpar a vítima não é o correto, tá? Então, a pessoa já está sofrendo violência, não é culpa dela, tá? E vamos também, já deixando um adendo, pegando o gancho que o André Azevedo colocou, o número do 180, também tem agora uma campanha, né, nas farmácias, inclusive, as mulheres, né, que se sentam em situação ali de violência, podem também pedir ajuda, né, com um batonzinho na mão, um sinalzinho lá da cruz, podem pedir ajuda nas farmácias também. Então, vamos tentar nos colocar no lugar do outro, ter um pouco mais de empatia, seja em relação à violência contra a mulher, seja em relação a qualquer tipo de violência, porque nós vivemos numa sociedade muito violenta, e você que é homem, né, não é não. Muito obrigado a todos, obrigado, André Azevedo, pela sua participação, Lara Beatriz, muito obrigado também pela sua participação, Kátia, obrigado pelo seu depoimento e participação, Felipe Nascimento, também muito obrigado a todos os telespectadores que estão aqui nos assistindo hoje, deixo aqui um grande abraço a todos, o tema da nossa live da semana que vem é com a turma do PSP Studio, Paulo Pollon vai estar aqui na semana que vem, tá? Junto com o seu irmão, vamos falar sobre música. Semana que vem nossa live vai ser sobre música, sobre estúdio. Deixo aqui o convite aberto para todos vocês aqui voltarem para a gente fazer uma nova discussão, que é um prazer estar novamente aqui com vocês, tá? Obrigado a todos e uma ótima semana. Fiquem aí com o nosso bate-papo aberto. Toda sexta,
às 19h30. Tchau, pessoal! Tchau. Tchau.